Livro de 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ver um pouco do 7 e vamos ver um pouco do 8, tá bom? Versículo de número 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Deixa eu só ler de novo isso aqui. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, grife isso, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui, diga comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. De novo, grife isso. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vês, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém? Diga: Pai, me fala a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Todos os irmãos devem conhecer quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Se a gente voltar um pouco lá atrás, na época do profeta, né, e também sacerdote Eli, nessa época o povo não tinha reis. Israel não tinha reis, só os povos das outras nações. Israel era governada, diga Israel, era governado por, diga, profetas. Amém? Profetas. E esses mesmos profetas eram também juízes. Você vai ver no livro de Juízes o nome de alguns profetas de Israel que governavam Israel, que julgavam Israel antes de acontecer o que aconteceu aqui no capítulo 8, antes do povo pedir um rei. Então, quando os profetas governavam, como profetas, como juízes, no reino de Israel, ou seja, no reino de Deus, porque naquela época o rei era Deus sobre o povo, e o que Deus falava aos profetas, o que Deus mostrava aos profetas, assim era o julgamento deles em relação ao povo. Então, durante todo esse tempo, Deus trabalhou no meio do povo, de forma a mostrar ao povo a sua grandeza, as suas benevolências, a sua mão também de autoridade, né? Por muitas vezes, Deus agiu com veemência no meio do povo. Recentemente, a esse período aqui, nós vamos encontrar um momento em que Israel sofreu o abalo do seu abandono a Deus. Justamente no período em que o profeta Eli, sacerdote Eli, ele e seus filhos prevaricaram contra Deus. Nesse período, muita gente estava desviando-se do caminho de Deus, ou seja, da orientação divina, e adorando aos Baalins, e adorando aos Astarotes, por causa da má influência dos filhos de Eli, que davam mau testemunho. Então, muitas pessoas olhavam para os filhos de Eli e olhavam para a conivência de Eli, porque havia uma conivência de pai para filhos, uma vez que os filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos de Deus, e Eli passava-lhes a mão sobre a cabeça, entendeu? Dava aquele puxãozinho de orelha delicado, dizia: olha, vocês estão fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Mas ele não agia com os filhos como deveria agir, com a veemência, com a força, com realmente a ordenança de Deus. Ele agia com todos, menos com os seus filhos. Isso desagradou profundamente o coração de Deus, até o ponto em que Deus realmente mandou sobre a família de Eli uma maldição, né? Eles foram amaldiçoados por Deus, e na casa de Eli já não haveria mais velhos, todos morreriam jovens. Então, em um certo momento, em um dado momento, Israel vai para a guerra, e na guerra, os dois filhos de Eli, eles eram Hofni e Finéias, os dois morreram naquela batalha, e a arca de Deus foi tomada pelo povo filisteu. E o sacerdote Eli, quando soube da notícia, ele estava muito gordo, estava velho e gordo, e nessa hora ele cai para trás e quebra o pescoço e morre também. Então Israel ficou numa situação muito ruim, sem o sacerdote, né? Sem os dois filhos do sacerdote, a liderança espiritual deles tinha dado um fim, e havia apenas um jovem chamado Samuel, que estava crescendo na casa de Eli e aprendendo, e a Bíblia diz que ele não deixava que nenhuma palavra de Deus caísse ao chão, amém? Mas ele era um jovem que guardava todas as palavras do Senhor, e que tinha tido uma experiência com Deus, ao ponto de Deus chamar-lhe por 3 vezes, e por 3 vezes ele não entendeu o chamado, e na 4ª vez é que ele, ouvindo o que Eli havia ensinado a ele sobre o chamado de Deus,
ele vai e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a partir dali Samuel passou a ter uma conexão com Deus, amém? Uma conexão espiritual muito forte. E ele foi crescendo, a Bíblia diz, tanto na palavra, no conhecimento, como também na unção, amém, pessoal? Quando ele morreu, seus 2 filhos morreram. Uma das mulheres de um dos filhos de Eli, ela estava grávida. E essa mulher, ao saber da notícia, da morte do seu marido, do seu cunhado e também do seu sogro, imediatamente ela entrou em trabalho de parto. E quando a criança nasceu, perguntaram a ela qual o nome que ela daria àquela criança, aquele menino. E quando ela olha para a criança e vê a situação toda em torno, ela dá um nome que tem um significado muito espiritual. Quem lembra qual é o nome? Oi? Icabode, ou Icabô, como alguns chamam, mas é Icabode. E o que quer dizer Icabode? Passou a glória. E é interessante, porque nós não estamos falando de um período de reis, de um período político, não. Nós estamos falando de um período de sacerdotes e de profetas, que julgavam Israel de forma espiritual. Mas eles não haviam entendido, mesmo sendo sacerdotes e profetas, Eli e seus filhos, e todo Israel envolvido nisso tudo, nesse rito espiritual, que Deus já não andava mais com eles por causa dos seus pecados. Quando finalmente todos morreram, aquela mulher teve a revelação de Deus, de dizer: olha, a glória de Deus passou. Já não temos mais Eli, não temos Hofni e Finéias, também não temos mais a arca. A glória passou de Israel. E a arca significava a presença de Deus, a glória de Deus. E nós temos um nome próprio para isso. O nome glória ou presença de Deus são duas coisas. Um é Shekinah, a presença de Deus, amém? E glória é kavod. Então a glória tinha passado, o kavod, a glória, aquilo que fazia com que Israel fosse vencendo todas as batalhas, aquela glória daquele povo que chamava-se povo de Deus, o povo de Jacó, o povo de Israel, havia passado. E aonde estava a glória? Será que estava com os filisteus? Quem concorda que agora estava com os filisteus? Porque a arca estava lá. Alguém pode dizer sim, estava com os filisteus? Não, não estava. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos diz que a sua glória Ele não dá a outrem. A glória de Deus sempre é de Deus. Quando os filisteus roubaram a arca, eles pensaram que iam levar kavod para eles, a glória para eles. Mas na verdade eles trouxeram maldição para eles. Porque eles tiraram algo que não lhes pertencia. Eles roubaram aquilo que era sagrado. E eles estavam debaixo da maldição de ter consigo, de ter roubado, de ter trazido para si aquilo que era consagrado ou separado para um motivo espiritual, para um rito espiritual. Esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar em quebra de maldição. Não há maldição sem causa. Você pode dizer para o irmão? Não há maldição sem causas. Toda maldição ela tem uma causa e um efeito. E aí eu digo para vocês, eu que fiz seminário, eu sei disso. Muitas pessoas, se você for para o meio presbiteriano, meio que realmente é calvinista, eles vão ter uma visão. Se você vai para o meio de pessoas arminianas, vão ter outra visão. Mas a Bíblia nos informa que não há maldição sem causa. E qual era a causa? Eles haviam tomado o que é santo, o que é separado por Deus, o que é sagrado, eles haviam tomado para eles para ter o kavod, a glória. Eles queriam crescer como nação, como Israel estava crescendo. Eles queriam ter o poder de Deus a seu favor. Não foi diferente com Simão, o mágico, que quando viu os discípulos batizando o povo, lembra? No Novo Testamento, lá em Atos, ele quis comprar a unção dos apóstolos. E Pedro repreendeu e o amaldiçoou e disse: olha, esse dinheiro vai servir para a tua maldição. Por quê? Porque ele queria comprar algo, ele queria se
apossar de algo que era sagrado, que era santo, de forma errada. Então, irmãos, quebra de maldição tem que ser feita na vida de muitos. Mesmo aqueles que dizem, olha, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, então lá na cruz do Calvário toda maldição foi quebrada. Eu posso dizer para você que lá foi vencido Satanás. Posso dizer para você que através da cruz e do sacrifício da cruz nós somos salvos em Cristo, amém? Mas todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que tem uma vida voltada para Deus de verdade. Há muitas pessoas que aceitam a cruz, o sacrifício da cruz, mas não rejeitaram, não quebraram as maldições do seu coração pernicioso, seu coração sujo, tá? Então, quando você guarda dentro de você despojos do mundo, despojos da vida passada, da velha vida, por mais que você esteja com o sagrado na sua frente, por mais que você tente trazer o sagrado para você, quando você o faz, em vez de você trazer o kavod, a glória, em vez de você trazer o shekinah, a presença, sabe o que você traz? Você traz maldição, porque você está se apossando da maneira errada, você está usurpando a forma de posse, a posse da bênção de Deus, a posse da glória de Deus, a posse de viver a glória de Deus, de viver na presença de Deus. Essa bênção, ela é dada àqueles que têm um coração, um verdadeiro coração diante do Senhor. Então Eli tinha 2 filhos que viviam debaixo de maldição, porque estavam diante do sagrado, fazendo coisa errada. E os filisteus tentaram pegar o que é sagrado e trazer para si de forma errada. Então tem gente que é assim, está na presença de Deus de forma errada. E tem outros que dizem, não, eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida, a glória de Deus para a minha vida, da forma errada. Às vezes pensando que com o próprio esforço, às vezes querendo praticar de forma injusta uma religião. E quando nós tentamos de forma injusta trazer a glória, trazer a presença de Deus, sem arrependimento de pecados, sem mudanças que são importantes para a nossa vida espiritual, nós praticamos o mesmo pecado, e aí vem o Icabode, passa a glória. Tem algo que a gente tem que procurar entender nesse texto, e esse algo está muito claro. Deus não vai se alinhar ao errado, nem a forma de culto errado, nem a forma espiritual de posse errada. Você não vai conseguir Deus dessa forma. Então, vamos lá. Bispo, então qual é a forma certa? A forma certa de você trazer a glória de Deus para a sua vida, de você realmente cultuar Deus da maneira correta, quebrando realmente o que tem que ser quebrado, maldições, jogando fora os despojos do mundo, tirando do seu coração aquilo que não é de Deus. Só tem um jeito: quando você recebe a verdadeira orientação. E aqui é o terceiro ponto de hoje. Mesmo aquele povo tendo perdido a glória, tendo perdido a arca, a presença, eles não tinham mais a glória. Eles poderiam ter entrado em arrependimento aqui no capítulo de número 7. Amém ou não? Na hora que aquela mulher disse Icabode, eles poderiam ter dito consigo mesmo: puxa, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar a Deus, e Deus vai nos ajudar. Muito bem. Mas eles não o fizeram. Muito embora quando Samuel assumiu, Samuel disse: olha, vamos entrar em arrependimento, vamos clamar a Deus. Versículo 3, leia comigo. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração, o vosso coração, que voltais ao Senhor, tirai dentre vós o quê? Os despojos, gente, os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Quem lembra quando a nossa diaconisa lá de Mossoró pregou sobre as 12 pedras do altar? Quem lembra? Lembra?
as 12 pedras do altar. E quarta-feira, o pastor Paulo Rodrigues, ele falou com muita propriedade sobre os 4 pontos que fizeram Pedro se afastar da presença de Deus. É muito importante, você que veio na segunda e você que veio na quarta, você aprendeu sobre como edificar o seu coração e o que você não pode, não deve fazer para que seu coração não se distancie de Deus. O Espírito Santo, ele é muito, mas muito educado. E assim, quando Samuel disse: preparai, endireitai dentre o vosso coração, endireitai, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Não pode haver divisões no coração daquele que quer buscar a Deus. Não pode. Sabe, buscar a Deus em espírito, a palavra espírito, se você for para o dicionário, tem alguns significados, mas dentre eles, tem um significado muito legal. Espírito, em um dos significados, quer dizer força incorpórea que norteia o homem. Força incorpórea que norteia o homem. Então, quando você busca a Deus em espírito, você tem dentro de você uma força incorpórea que dá um norte para a sua vida. E esse norte aí depende realmente de você reparar o seu altar, o seu coração, e de você não permitir que as coisas caminhem em contraponto a isso. O Espírito Santo é essa força incorpórea que entra na nossa vida para nos dar esse norte. Mas veja no capítulo 8 o que foi que Israel fez. Vendo eles que os filhos de Samuel não andavam diante do Senhor como devia, havia 2 filhos, Joel e qual era o outro? Abias. Nenhum dos 2 filhos fizeram como o pai, agiram como o pai. Embora eles tivessem o cargo de juízes, mas eles não eram homens de Deus como o pai foi. E aí, o povo chega e diz, e fala com o profeta Samuel: tu já está o quê? Velho. Qual foi o pecado que eu falei que Roboão, filho de Salomão, cometeu no domingo passado? Quem lembra? Ele deu ouvido aos idosos, aos anciões, ou ele deu ouvido ao conselho dos jovens? Quem lembra? Dos jovens. E por causa dele dar ouvido ao conselho dos jovens e não ao conselho dos anciões, porque os anciões haviam estado com o rei Davi, haviam estado com o rei Salomão, ele poderia ter dito: esse povo aqui tem experiência, esse povo aqui tem vida, tem caminhada, eu vou dar ouvidos a eles e não vou dar ouvido a esses jovens que andam comigo, porque o que eles sabem é o que eu sei. Ele deu ouvido aos jovens e o seu reino foi dividido. E Roboão, seu filho, ficou com duas tribos, e Jeroboão, filho de Nebate, ficou com 10 tribos, chamado Israel e Judá. 2 reinos se formaram, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, irmãos, no capítulo 8, aqui, o povo poderia ter entrado em profundo arrependimento e ouvido a direção de Deus, porque a próxima coisa depois que você se arrepende é você receber o Espírito incorpóreo que te dá o norte, ou seja, o Espírito Santo. Amém? Quando você recebe o Espírito Santo, você não discute mais com Deus, ou você não tem mais opiniões, divisões dentro de si. Quando você recebe esse Espírito, ele te dá o norte, ele te dá a orientação de Deus para que você caminhe nela, de dia e de noite, como Israel andou no deserto. Você passa a andar nessa vida, de dia e de noite, conectado com o Criador, conectado com Deus. Amém? Então, o que é que eles fizeram em contraponto? Eles pegaram e chamaram, os anciões foram até Samuel e disse: olha, nós queremos um rei igual as outras nações têm um rei. Isso foi muito mal. Por quê? Porque, primeiro, que nós não temos que nos comparar com ninguém. Não temos.
se você fosse comparar, talvez na comparação, humanamente falando, você perca. Humanamente falando. Sabe por quê, irmãos? Eu vou lhe dizer, porque dentro da ideologia humana, humanística, essa filosofia que está tão, sabe, do humanismo, o que importa é ser feliz, sim ou não? O que importa é ser feliz. Não importa de que forma, importa que você seja feliz. Alguns tentam encontrar felicidade dentro da igreja e muitas vezes não encontram. E por que não encontram? Porque a felicidade que muitos querem, ela perpassa pelo entendimento apenas humano, ideologicamente humano. E se você for olhar para o cristianismo nos transmite paz e alegria, mas a alegria é gozo do Espírito. A alegria é o gozo dessa força incorpórea que nos traz o norte de Deus. Então eu tenho gozo espiritual, alegria espiritual, porque eu estou conectado com Deus. Mas quem falou que eu teria alegrias humanas? Essa felicidade humana, ela depende de outros homens, de situações, sim ou não? E o nosso Jesus, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter muita alegria. Não foi assim, pessoal? Não. Ele disse o quê? Aflições. Aflições. Um jovem chegou para mim uma vez e disse, bispo, me diz uma coisa, Deus me ama? Eu disse, claro que Ele te ama. Mas se Deus me ama, por que eu tenho andado tão triste? Eu disse, porque talvez Ele te ame mais do que você imagina. E Ele te colocou no caminho mais importante, o caminho da salvação. Porque para você ficar alegre, se você fizer uma listagem agora, você vai colocar nessa lista coisas que vão saciar o teu tempo aqui na terra. E você não vai ver a lista que está lá do outro lado, que são coisas que vão te beneficiar a eternidade com Deus. Então, quando eu entendo porquê das minhas aflições, eu vejo o amor de Deus. Amém ou não amém? Por que das minhas aflições? Porque Deus me livrou do pecado, Deus me livrou da luxúria, Deus me livrou do descompasso do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo caminha para a destruição, o mundo está debaixo de muitas maldições. O diabo e seus demônios habitam no mundo, quem sabe disso? Foram lançados na terra. E ai dos habitantes da terra, está lá em Apocalipse 12, né? Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com fúria. Então, por que as pessoas, elas buscam alegria no mundo? Porque elas estão vazias. E elas querem preencher com coisas, com pessoas. Mas quando você recebe o Espírito incorpóreo, que te dá o norte, o Espírito Santo, a tua alegria vem de dentro. A tua completude, a tua visão de ser completo, não está nas coisas externas, estereótipas, fenótipas, não é no que você vê. Até porque o justo não anda por vista, mas por fé. Então, você não é feliz pelo que você vê. Às vezes você olha e não vê nada que te interesse. E isso também é bom. Porque se você olha e não vê nada que te interesse, é porque o teu coração está lá no alto, não está aqui na terra. Amém? Isso também é bom. E às vezes, quando você olha, tudo que te interessa está lá do outro lado, não está com você. E você diz, puxa, por que Deus não me dá? Porque para você ter tudo o que você quer, você teria que estar lá do outro lado também. E não estaria com Deus. E eu conversando com aquele jovem, eu citei uma coisa. Eu disse, quando Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Quando Paulo fala sobre o gozo do Espírito, será que foi explicitado o que seria? Porque olha a igreja primitiva. Eles foram esquartejados. Famílias foram destruídas, esfaqueadas, apedrejadas, queimadas, jogadas no meio das arenas com leões. Isso é felicidade, pessoal? Isso é paz? Você viver fugindo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, foragido da guarda pretoriana, isso é paz?
Paulo dizendo: olha, levei tantas chibatadas, isso é paz? Já estou pronto para morrer por Cristo, e isso é paz? Eu digo para você, quem tem o Espírito Santo, isto é paz. Eu nunca vou me esquecer do texto lá de Gamaliel, quando os discípulos foram chicoteados, e Gamaliel disse: olha, se eles são de Deus, deixa eles irem, porque se você tentar impedir, sendo eles de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre nós. Então, se não forem, o que eles fizerem vai dar em nada, mas se for, quem somos nós para impedir a ação de Deus? E aí bateram neles e mandaram eles embora, e eles ficaram felizes porque apanharam pelo Evangelho. Foi a primeira pisa, e eles ficaram alegres por terem apanhado. Você já viu algum crente alegre porque apanhou pelo Evangelho? Você vê as pessoas comemorando: puxa, deram na minha cara pelo Evangelho, glória a Deus. Você não vê isso. Você não vê hoje o cristão, quando o Senhor disse: olha, se alguém te bater na tua face, vira e dá outra. Você vê alguém fazendo isso? Não. Então, na verdade, irmãos, apesar que o Senhor nos deu o Espírito Santo para quebrar maldições na nossa vida e para nos dar o norte, nós não somos diferentes daquele povo que disse: nós queremos um rei igual aos outros, nós queremos uma orientação igual aos outros, nós queremos uma direção igual a dos outros. Se você quiser uma orientação igual a do povo que está lá fora, você não vai ter o Espírito Santo. Se você quiser ser igual ao teu amigo do lado da tua casa, ao teu parente, ao teu amigo lá que frequenta um bar ou uma festa, você não vai ter o Espírito Santo. É tanto que Deus olhou para Samuel e disse: faz do jeito que eles estão te pedindo, porque eles não estão rejeitando a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Quando você quer ser igual aos outros, sobre ti vai ter também o mesmo direcionamento, a mesma orientação maligna que o mundo jaz. Mas quando você quer ser povo de Deus, você não toma para si a glória, você glorifica em si Deus. Você se submete a Deus e diz: Senhor, nós queremos voltar a ter o teu cavote, a tua glória em nossa vida. Nós queremos estar no teu Shekinah, na tua presença. Nós queremos ser governados por ti, não pelo mundo, não pelos nossos sentimentos, não pelos valores humanos, mas por valores espirituais, por conceitos espirituais, por entendimentos espirituais, por coisas que o teu Espírito Santo pode nos dar a entender. Um espírito incorpóreo que me dá o norte, que me faz entender o certo e o errado. É isso que eu quero, Senhor. Eu não quero ser governado por mim mesmo. Eu não quero que o mundo me governe, mas eu quero que o Senhor, Espírito Santo, me governe. E por eles terem rejeitado a direção de Deus, sofreram, padeceram, passaram de mão em mão, de rei em rei, e sofreram bastante, porque cada rei que assumiu Israel, assumiu de uma maneira errada. Começar do rei Saul, que começou bem e terminou mal. Depois Davi, que começou mal e terminou bem. Depois Salomão, que começa bem e termina mal. Depois divisão, Roboão e Jeroboão, que já começam na tribulação também. E daí por frente, meu irmão, é só cacetada, é só... E eu não sei se você já leu a Bíblia, mas em todo o período dos reis, eles chamavam os profetas. Olha, chama aí um profeta da parte do Senhor. Me chama aí um profeta. Aí para um foi Micaías que foi, para outro foi Isaías que foi, para outro foi Jeremias que foi, para outro foi Oséias, foi Obadias, Amós, os profetas, o profeta Malaquias, sempre Neemias, sempre os profetas foram invocados, foram chamados para trazerem uma palavra de Deus, porque apesar de terem rei, eles não tinham Deus. Eles perderam a orientação de Deus. Eles precisavam de Deus para voltarem a serem povo glorificado por Deus. Amém? Povo que tinha a glória de Deus.
Então, amados, quebrando maldições, você vai ter que olhar quem é que reina sobre ti. Se é Deus que reina, ou se você tirou a direção de Deus do seu coração, e você deixou que o reino desse mundo estivesse em domínio sobre a sua vida. Você sabe disso, porque quando a gente fala em espírito, a gente fala em mente, em pensamento. Quem domina o teu pensamento é Deus? Quem domina a tua mente é Deus? Você tem agido pela mente de Deus? Olha o que é que o apóstolo fala: nós temos a mente de Cristo. O que é isso? É estarmos conectados com Ele dia e noite, noite e dia, sem a gente ter que estar dando passo fora, fazendo coisa errada, trazendo para nós a maldição do nosso passado. Não, quando você quebra uma coisa, ela fica para trás. Quebrar a maldição é isso, é você deixar para trás aquilo que é maldito, é você não querer se apoderar do que é sagrado de forma errada, é você não querer se apresentar a Deus da maneira errada. Nós falamos muito sobre a questão espiritual do dízimo e da oferta, lembra? Falamos durante várias semanas. E por quê? Porque o dízimo é do Senhor, amém? A oferta é de quem? Do Senhor, amém? Mas quando nós não trazemos um sacrifício a Deus, quando nós não devolvemos o dízimo a Deus, nós estamos trazendo para nós aquilo que é do Senhor, que é sagrado. Tem muito crente, irmão, que traz para si o que é sagrado, o que é abençoado, traz para si, e aquilo se torna maldição na sua vida. Aquilo se torna ruim. Como os filisteus pegaram o que era bom, a arca, trouxeram para si, se encheram de tumores, ficaram doentes. Quem lembra disso? A arca saiu da cidade, foi para outra, para onde ela ia morria gente. Até que um dia eles resolveram colocar a arca dentro de um carro de vaca e amarrar, aí deixar os bezerrinhos amarrados lá num pasto, e disseram: se essa arca é para voltar para Israel, se Deus de Israel quer que ela volte para eles, está aqui os bezerros amarrados no pasto. Você já viu uma vaca deixar o bezerro? De forma alguma. Os bezerrinhos tudo querendo mamar e a vaca se distanciar? De jeito nenhum. Pois nós vamos fazer esse propósito. Se essa arca é para estar no meio deles, os bezerros vão ficar amarrados aqui, e nós vamos soltar essa vaca com a arca. Vamos ver o que é que ela faz. Irmãos, não era um, acho que 2 ou 3 amarradas, e vários bezerros ali, e eles soltaram. E aquelas vacas, em vez de ficarem dando de mamar para os bezerros, os seus filhinhos, foram para onde tinham que ir por ordem de Deus. Levaram a arca de volta para Israel. Amém. Os filisteus foram acompanhando e vendo que as vacas, não se importunaram com os filhos, deixaram os filhos e foram obedecer a Deus e levar a arca de volta. Eu fico pensando, se uma vaca, um animal irracional, consegue deixar os seus filhotes e levar o que é de Deus para o lugar certo. Irmãos, quantas vezes nós não deixamos a nossa vida pessoal ou os nossos interesses pessoais para levar o dízimo e a oferta ao lugar que é certo, a casa de Deus. Há um texto que diz que onde tiver o teu tesouro, ali estará o quê? Teu coração. Então, se o teu tesouro está na tua casa, na tua vida, lá está o teu coração. Mas se o teu tesouro está na casa de Deus, teu coração está nela também. Amém? E é do altar de Deus que vem a resposta. É do altar de Deus que vem aquilo que você precisa. A glória vem do altar. A vitória vem do altar. Amém? Você não vai obter em outro lugar. Por mais que você imagine que pode trazer para si uma direção sua, diferente, pessoal, nunca, não rejeite a voz daquele que fala, a orientação
do Espírito de Deus. Ele pode não ser fisicamente visível, porque ele é um espírito incorpóreo, é uma pessoa incorpórea, mas ele é o único que vai dar o norte da tua salvação, é o único que vai dar o norte da tua vitória, é o único que vai quebrar em você os conceitos errados. Amém, pessoal? Quem está entendendo isso? Então, em último lugar, entenda, eles foram até um lugar, depois de vencerem os filisteus. Versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque o povo resolveu congregar, firmar em Deus, porque o povo entendeu o recado, muito embora de forma tardia, muito embora tenham se deixado influenciar depois pelos anciões, muito embora tinham um coração já fora do foco, mas até aqui o Senhor ajudou o povo, até aqui, porque daqui para frente, do 8º capítulo para frente, apesar de Deus ter agido, e agiu, mas do 8º capítulo para frente, quando o povo disse: queremos um rei, Deus disse: então eles vão ter o que querem. Até aqui o Senhor ajudou, até aqui ele foi rei, até aqui ele agiu com sacerdotes e profetas, até aqui ele governou sobre o povo, mas quando o povo quis governar com um rei humano, um reino humano, Deus disse: então até aqui, Ebenezer, até aqui. E o último ponto é esse: Deus não vai com você até depois de Ebenezer. Até Ebenezer, Deus está com você. Até Ebenezer, Deus reina sobre ti, reina sobre a tua vida. Mas quando você sair de Ebenezer, quando você disser: sou eu que reino, eu quero um rei humano, eu quero viver uma concepção humana e não mais espiritual, daí para frente, Deus não vai mais com você. Ele pode até te abençoar, te ajudar, quando você estiver no desespero, mas não pense que a tua vida, que os resultados dela estão ligados à vontade de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: não, tudo que eu estou sofrendo é Deus. Não é. Não é verdade. Tudo que você está sofrendo é a não direção de Deus. É que você está na contramão. E isso traz para você resultados ruins. Mas se você voltar lá para o capítulo 7, lá para o lugar daquela pedra, e puser ela no seu coração como mais uma forma de edificação, e disser: Ebenezer é o meu lugar é até aqui, não vou mais para frente, não vou, sem Deus eu não vou, sem a direção de Deus eu não vou, com Deus na minha frente eu posso todas as coisas. Foi assim com Israel e assim com você e comigo. Mas no momento que eu quiser tomar a frente, no momento que eu quiser dizer quem vai governar sobre mim e tirar Deus do governo, até aqui o Senhor te ajudou, só até aqui, Ebenezer. Amém?